De acordo com o calendário litúrgico, como nós já enfatizamos no início deste culto, este é o domingo da Trindade, como também está muito bem enfatizado em nossa liturgia até aqui. E neste domingo em que ressaltamos a perspectiva trinitária do ser e do agir de Deus em nosso favor, sobretudo para a nossa salvação, iniciamos hoje a série de mensagens cujo tema é Viver pela Fé. Viver pela fé. Tema este que convida todos nós a uma autoanálise no sentido de como consideramos e nos importamos com a fé em nosso viver. Na verdade, até mais do que isto, é um tema que chama a nossa atenção para o conteúdo da fé que, antes de tudo, recebemos da presença e da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós. Quando nos voltamos para a palavra de Deus, aprendemos que todos nós, eu e você, podemos e devemos crescer na fé, crescer na fé. E para isto nada melhor do que olharmos para Abraão, considerado pelos judeus e ainda hoje reconhecido como o pai da fé. Abraão é excelente exemplo de como viver pela fé segundo o chamado e a vontade de Deus, o nosso Senhor. Mas, além de Abraão, devemos olhar também para o profeta Abacuque. Foi ele o primeiro a afirmar: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Abacuque viveu por volta do ano 600 a.C., no reino de Judá, e foi contemporâneo do profeta Jeremias. E este período foi marcado por destruição, sofrimento, crise no povo de Deus, na história do povo de Deus. Período este marcado também pelo desânimo enfrentados pelo povo de Israel, pelo fato de ter culminado no exílio babilônico. Mas como profeta, ele anunciou a promessa de Deus, promessa de vida, promessa de restauração, promessa de esperança para o povo que estava triste, em crise e também aflito. Outra pessoa que devemos voltar os nossos olhos e atenção diante do tema viver pela fé é o apóstolo Paulo, que tanto na sua carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 11, e principalmente na carta aos Romanos, já no capítulo 1, versículo 17, no início da carta, o apóstolo Paulo repete a mesma afirmação do profeta Abacuque: o justo viverá pela fé. O justo viverá por fé. O que sustenta a vida do justo é a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nestas duas cartas, principalmente na carta aos Romanos, o apóstolo dos gentios está preocupado em mostrar que viver pela fé em Cristo é o único meio de sermos justificados e aceitos por Deus. Isto, segundo o apóstolo Paulo, vem desde o Antigo Testamento, justamente com Abraão, o pai da fé. E Paulo prossegue sua argumentação dizendo que o fato de sermos considerados justos diante de Deus não provém de méritos próprios, não provém de nós mesmos, não provém da observância da lei, pois a lei não pode conceder justiça, a lei não pode justificar ninguém.
a lei, na verdade, mostra o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos falhos, o quanto nós não conseguimos viver de acordo com a vontade de Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está argumentando que a salvação não é alcançada por nossos próprios esforços, mas sim é presente de Deus, a qual só pode ser recebida pela fé. Por fim, chegamos na epístola aos Hebreus, que também afirma, no 10º capítulo, versículo de número 38, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé, também citando o profeta Abacuque. E depois do capítulo 10, já no finalzinho, quando o autor da epístola aos Hebreus faz esta afirmação do profeta Abacuque, vem o famoso capítulo 11, que todos nós conhecemos muito bem. Capítulo 11, onde nos deparamos com diversos nomes, histórias, testemunhos de homens e mulheres que deram bom testemunho coerente, se tornaram excelentes quando o assunto é viver pela fé. No entanto, o autor da epístola aos Hebreus acrescenta uma ênfase importante no que diz respeito à fé. Ele afirma, conforme o versículo que lemos, no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Em outras palavras, o autor da epístola aos Hebreus está nos afirmando que não basta eu e você dizermos que temos fé, que cremos em Deus, que acreditamos que Ele existe. É preciso ter fé, e fé que agrada a Deus, o nosso Senhor. Mas alguém poderia perguntar, por quê? Por que é preciso agradar a Deus? Por que eu preciso agradar a Deus? Porque esta é a finalidade da vida de todos nós. Fomos criados para glorificar e exaltar a Deus, e quando não vivemos assim, quando não vivemos para agradar a Deus, reconhecendo o senhorio de Deus sobre a nossa vida, sobre o mundo, sobre a história, quando nós não reconhecemos a presença de Deus, por meio do seu Santo Espírito que habita em nós, nós estamos perdidos, caímos na idolatria, corremos atrás do vento, tudo se torna vaidade seguida de vaidade, quando nós não vivemos para agradar a Deus, quando não cultivamos a fé que agrada a Deus, nós buscamos a paz e não a encontramos. Buscamos o sentido da vida em tantas coisas e não somos correspondidos. Buscamos por nós mesmos e não nos achamos. Mas que fé é esta? Que fé é esta que agrada a Deus? Como é esta fé ao ponto de agradar a esse Deus soberano, Criador de todas as coisas, esse Deus trino? Não é possível apresentar aqui todas as respostas por meio deste sermão, mas quero destacar 3 modos do que significa viver pela fé, sendo esta a fé que agrada a Deus. Em primeiro lugar, fé é dom de Deus e ao mesmo tempo resposta humana. Fé é dom de Deus e ao mesmo tempo resposta humana. A fé, em primeiro lugar e acima de tudo, é dom de Deus. Nós recebemos a fé como presente de Deus. A fé vem de Deus e surge da iniciativa de Deus em relação a nós, a nossa condição humilde, a nossa condição de pecadores e pecadoras. E por ser assim, a fé que vem de Deus também exige decisão humana, implica na aceitação da nossa parte, na resposta que podemos dar a tudo que Deus é e a tudo que Deus já fez e faz em nosso favor. A melhor resposta que podemos dar a Deus, fruto do reconhecimento da sua bondade,
da fé que é presente dele, que é dádiva dele a nós, é adoração e gratidão. Adoração e gratidão pela vida, adoração e gratidão pelas bênçãos recebidas até aqui, adoração e gratidão pelas orações que já foram respondidas, oração e gratidão pelas orações que também não foram respondidas, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Adoração e gratidão porque, se perdermos a nossa própria vida, temos a promessa e a esperança da vida eterna. Temos a promessa da casa do Pai, conforme Jesus assim ensinou aos seus discípulos, e palavra que é muito oportuna a todos nós. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar para todos nós na casa do Pai. Excelente exemplo de que a fé é presente de Deus, é dom de Deus, mas exige resposta humana, é a celebração da ceia do Senhor, que teremos este privilégio logo mais. A ceia do Senhor, a mesa é do Filho de Deus, o Santo Espírito de Deus está aqui para nos edificar, para confirmar as bênçãos, a graça, o amor de Deus, por meio do comer do pão e beber do cálice. Isso vem de Deus para nós, é meio de graça, é bondade de Deus, é vida, é esperança, é alegria. Mas a ceia do Senhor exige a resposta humana, de comer o pão, beber o cálice com fé, na certeza de que Deus confirma a sua bondade, as suas bênçãos, porque somos de Cristo, comemos o mesmo pão, bebemos o mesmo cálice, celebramos a nova aliança de Deus, voltada para a nossa salvação, para a nossa segurança e para a nossa comunhão. Fé é dom de Deus e ao mesmo tempo resposta da nossa parte a Deus, a tudo que Ele é, fez e faz em nosso favor. Em segundo lugar, fé é crer, é confiar, fé é entrega, fé é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Na fé que agrada a Deus, segundo o autor da Epístola aos Hebreus, na fé que agrada a Deus está a confiança, está a entrega. Tem muitas coisas na vida que nós não controlamos. Muitas coisas acontecem que fogem, escapam das nossas mãos. Tem muitas coisas na vida que acontecem que nós não desejamos. Tem coisas na vida que nós desejamos e algumas conseguimos, outras não. Diante de tudo isso, a fé que agrada a Deus é saber que em todas as coisas, em todos os momentos, Deus está presente. Deus nos ama. Ele está conosco. Ele nos sustenta. Por mais difícil que seja a caminhada, por mais difícil que seja a situação, Deus está conosco e nos ajuda. E nos ajuda. A fé que agrada a Deus implica nesta confiança. Confiança irrestrita. A fé que agrada a Deus implica nesta entrega em relação àquilo que Ele é, aquilo que Ele revela a todos nós por meio da sua primeira aliança, Antigo Testamento, e por meio também da nova aliança em Cristo Jesus. A fé que agrada a Deus significa esta confiança, essa entrega que Deus faz da pessoa do seu Filho, Cristo Jesus, que veio a este mundo e nos ensinou o amor, nos ensinou a solidariedade, nos ensinou o perdão, nos ensinou a unidade, nos deu a paz que excede a todo entendimento. Nesta direção, fé é muito mais do que acreditar. Fé
Fé é muito mais do que acreditar. Muitas pessoas hoje acreditam que Deus existe, acreditam que Deus é bom. Algumas até acreditam que Deus é brasileiro. Mas tudo isso não é suficiente. Tudo isso não atinge aquilo que é o principal da verdadeira fé, da fé que agrada a Deus, que é confiança, que é entrega, que é crer. A fé que agrada a Deus implica na entrega de tudo que somos. Crer, confiar é diferente de acreditar, porque o crer, o confiar, a entrega envolve o nosso ser, o nosso interior, o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa essência. É uma entrega total nos braços de Deus, na certeza de que Ele é bondoso, misericordioso para com todos nós. A fé que agrada a Deus não se dá no exterior, nas coisas materiais ou nas coisas que, em primeiro lugar, acontecem, mas tão somente em nosso interior, dentro de nós, naquilo que pensamos acerca de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, naquilo que somos, em nosso coração, em nossa condição. Nesse sentido, fé é viver em fidelidade àquilo que Deus revela a nós, sendo a sua vontade. Fidelidade nas bênçãos de Deus, fidelidade nas promessas de Deus, para o hoje e para toda a eternidade. Em terceiro lugar, fé também é algo prático, é algo vivencial. É algo que diz respeito à nossa vida, o que condiciona e motiva o nosso ser, o nosso jeito de viver, de pensar e agir. E por ser algo prático e vivencial, a fé que agrada a Deus não significa crer num conjunto de doutrinas, por mais perfeitas e bem elaboradas que elas sejam. A fé que agrada a Deus não significa ser praticante de uma religião, ser religioso, no sentido tão somente de frequentar a igreja e cumprir com as exigências que ela muitas vezes apresenta. Fé que agrada a Deus é muito mais do que isto. Fé é algo que se mistura, que confunde, no sentido de fundir e que determina a nossa vida, os nossos passos, o nosso olhar, a nossa direção. Fé é vida. Vida transformada, vida modelada, vida configurada conforme a vontade do Pai, revelada em seu Filho, Cristo Jesus, e dinamizada, força, poder, em nós, mediante a ação do Espírito Santo. Foi Eugene Peterson que afirmou em um dos seus livros: para que a fé seja fé, ela precisa ser vivida. Para que a fé seja fé, ela precisa ser vivida. Fé não é um setor, fé não é uma dimensão, fé não é uma parte, não é um elemento agregado à nossa vida, mas fé é aquilo que condiciona, que motiva a nossa maneira de viver, nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. Se você é cristão ou não, procure viver pela fé. Viver pela fé. Procure ter, desenvolver e cultivar a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é vida com Deus, é aceitação daquilo que vem de Deus para nós, é algo que atinge de forma completa o que somos e como nos relacionamos em primeiro lugar com o próprio Deus, tendo como ponto de partida e fundamento da nossa fé aquilo que Deus faz por nós, e não o que nós pensamos sobre Ele e pensamos acerca de nós mesmos. Para encerrar, eu acho profundamente comovente, fico comovido e ao mesmo tempo acho admirável a fé de quem viveu no contexto do nazismo e testemunhou em sua vida, mesmo diante da mais difícil realidade suportada nos campos de concentração. Um desses testemunhos,
uma dessas pessoas que, num contexto tão difícil, tão desumano, tão cruel como este, Yitzhak Hackcover, dirigindo-se a Deus, nesses difíceis tempos do nazismo, orou da seguinte forma: Tu fizeste tudo para que eu não acreditasse em ti, mas eu morro exatamente como vivi, em uma fé inquebrantável em ti. Que possamos, irmãos e irmãs, ter e cultivar a fé que agrada a Deus. E que o Deus Trino assim nos abençoe. Amém.